Boa tarde a todos. Boa tarde. É um imenso prazer estar aqui nesse encontro do EPL e é uma grande satisfação ver que o movimento tem crescido, o número de pessoas assistindo às conferências está maior que o ano passado, estamos com um auditório maior, então a impressão é de que não está tão cheio como foi ano passado, mas, na verdade, nós temos um público, acho que quase o dobro do que foi ano passado, tem muitas pessoas novas se aproximando das ideias da liberdade. E isso é muito importante, porque os inimigos da liberdade, ou os falsos amigos da liberdade, são muitos. E, mais uma vez, agradeço ao Juliano Torres pelo convite e fiquei encarregado de tratar um pouco mais da parte cultural, como podemos nos utilizar da cultura, principalmente a cultura popular, a cultura pop, em favor da causa da liberdade. E o tema desse ano foi escolhido a saga de filmes Star Wars, criada pelo diretor George Lucas. Acho que alguns vocês conhecem já a evolução dele, do cineasta amigo de Francis Ford Coppola, Brian De Palma, até essa figura que parece até um Ewok. Todos nós envelhecemos. Então, o que acontece? O George Lucas, ele cria essa ideia de um filme nos anos 70, num período em que havia um clima muito negativo na opinião americana, um período marcado pela crise do petróleo, derrota na guerra do Vietnã, o escândalo de Watergate, e ele procura, com essa série de filmes Star Wars, criar alguma mitologia contemporânea que filmes é um trabalho, eu confesso a vocês, eu ouvi todos os extras. Então, no final do extra do filme O Retorno de Jedi, ele afirma: outro aspecto desses filmes, que às vezes é esquecido, é que são vagamente frívolos, já que não se levam muito a sério. Eles tentam ser muito realistas e tudo mais, mas o objetivo é ter uma aventura hilariante e uma boa diversão. Às vezes, as pessoas tentam ver mais do que está neles, ou descartá-los como sem importância, mas a realidade está entre um extremo e o outro. Então, na verdade, mais importante do que uma mensagem explícita em Star Wars, ou em O Senhor dos Anéis, ou em Harry Potter, o que devemos fazer nesse trabalho de defesa da liberdade a partir da cultura é a reapropriação de certas imagens. Não é em si a intenção do autor, mas mais como é possível utilizarmos tais metáforas como um argumento em defesa de nossas ideias. A série de filmes Star Wars foi então criada originalmente como um único filme, o episódio 4, Uma Nova Esperança, que foi lançado em 25 de maio de 57. A ideia era ser um único filme, só que o filme cresceu demais. Ele partiu em 3 filmes, lançou o primeiro e atingiu um sucesso de público imenso, o que fez ele lançar as continuações da história. O Império Contra-Ataca, em 80, e O Retorno de Jedi, em 83. Só que como ele, para criar essas histórias, ele desenvolveu um plano de fundo das personagens, ele resolveu, a partir do final da década de 90, lançar a trilogia da história anterior, com a Ameaça Fantasma, em 99, O Ataque dos Clones, em 2002, e, finalmente, A Vingança dos Sith, em 2005. Essas histórias de Star Wars geralmente são classificadas como ficção científica. E aqui cabe uma discussão sobre qual é, de fato, o gênero cinematográfico, literário,
de Star Wars. Como eu disse, algumas pessoas o entendem como ficção científica, e aqui eu relembro alguns dos cartazes de filmes marcantes, como Metrópolis, Godzilla e 2001, Odisseia no Espaço. A forma de ficção desenvolvida a partir do século XIX e que lida com o impacto da ciência na sociedade e nos indivíduos, geralmente é chamada de ficção científica. Essa ficção científica, ela se divide geralmente em dois gêneros principais, o hard e o soft. O hard seria aquele tipo de ficção científica que o uso da ciência é fundamental no entendimento da história. Já a ficção científica soft, a questão da tecnologia, da ciência, ela é um meio secundário. A aventura ela se desenvolve muito mais com base na narrativa da aventura do que no fato da ciência. Então, se nós pegarmos 2001 Odisseia no Espaço, que Hall, o computador, ele desempenha um papel fundamental na narrativa. Se nós tirarmos ele da narrativa, a história perde sentido. Ao compararmos com, por exemplo, Jornada nas Estrelas, você pode transpor toda a história de Jornada nas Estrelas, tirar da ficção científica e transportar para um navio de guerra no século XIX, por exemplo, no século XVIII. É possível fazer isso. Assim como Star Wars. Então, em certos aspectos, Star Wars, Star Trek estão nesse gênero mais de ficção científica soft, porque a narrativa se utiliza da ciência, tecnologia, mas este não é o ponto central da história. A ficção científica, ela tem uma longa história. Ela começa a surgir na época da Revolução Científica, quando a ciência na modernidade começa a ocupar um espaço maior na sociedade, e isso vai gerando reflexos na escrita. Então, logo no começo da Revolução Científica, encontramos algumas obras que são precursoras do gênero. Nós encontramos essa continuidade durante o Iluminismo, passando para o início do século XIX, até que, finalmente, quando a Revolução Industrial ganha um aspecto mais amplo na sociedade, nós encontramos o nascimento, principalmente nas obras de Jules Verne e H.G. Wells. A ficção científica ela vai ganhando uma ascensão com o trabalho do Hugo Grant Beck e do John Campbell, que criam sociedades para estudo e divulgação da ficção científica e revistas que começam a publicar várias histórias de novos autores. Dentre eles, aquele que se torna o mestre da ficção científica, que eu falarei dele um pouquinho mais adiante. Só que esse gênero literário, que era sempre tido como um subgênero, uma literatura de segunda categoria, ela começa a ganhar uma respeitabilidade do público intelectual quando autores famosos como Aldous Huxley, C.S. Lewis, George Orwell começam a tratar da temática, chegando ao autor dos mais famosos, que é o Isaac Asimov, que, graças ao trabalho dessas revistas que surgem para divulgar a ficção científica, ele começa a se estabelecer como talvez o principal autor de ficção científica do século XX, o maior de todos os tempos, podemos dizer. Só que a ficção científica, ela também vai ganhando um público muito mais amplo por intermédio do cinema. O cinema, mais que a própria literatura, se tornou um instrumento principal da ficção científica. Se nós analisarmos filmes como Metrópolis, O Dia que a Terra Parou, Fahrenheit 451, por sua vez baseado num romance do Ray Bradbury, o Kubrick, Odisseia no Espaço, dos Macacos, grande parte desses filmes, como é o caso do Solaris, O Dia que a Terra Parou, Planeta Proibido, o Fahrenheit 451,
Planeta dos Macacos, Laranja Mecânica, são baseados em obras literárias. Outros, como o caso de Star Wars, são roteiros originais. Em 2001 também um roteiro original. A ficção científica, ela recebeu uma grave crítica de Tolkien, que via como um gênero escapista e que não tinha nenhuma preocupação maior sobre a realidade e que apenas defendia uma visão utópica do mundo, afastando o homem do entendimento dele mesmo e do mundo que o cerca. Então, nesse aspecto, seria até contraditório, numa visão tolkiana, tratar de uma obra de ficção científica como Star Wars. No entanto, essa crítica de Tolkien à ficção científica, ela não pode ser empregada numa obra como Star Wars. Em algumas histórias de H.G. Wells, de certa forma, a crítica de Tolkien à ficção científica se dá ao elemento proto-socialista de muitas histórias de H.G. Wells, essa visão utópica de criar uma sociedade sem classes, a ficção científica servindo como um instrumento de propagação do socialismo, que nós encontramos no H.G. Wells. Isso não está em Star Wars, porque Star Wars, em vários aspectos, ela é uma tentativa de recuperar o que é chamado de fantasia mitopoética. Paradoxalmente, a obra de Star Wars está mais próxima do Senhor dos Anéis, das Crônicas de Nárnia, de Harry Potter, que de 2001, Odisseia no Espaço. O próprio George Lucas afirma isso numa entrevista para a revista Rolling Stones, quando ele diz: a ciência se basta por si só. O filme máximo de ficção científica foi, sem dúvida, 2001, Odisseia no Espaço. Dificilmente alguém produzirá uma ficção científica no sentido hard desse gênero como 2001. O que George Lucas tentou fazer, e deixa isso explícito nessa entrevista, foi recriar aventuras como Buck Rogers, Flash Gordon, John Carter. A principal influência dele em termos literários é o Burroughs, que é um escritor do começo do século XX, que se tornou famoso pelas histórias do Tarzan, o Homem Macaco, mas que também escreveu o John Carter, que agora virou um filme da Disney. Então, nesse aspecto, Star Wars estaria mais próximo desse gênero, fantasia mitopoética, como O Senhor dos Anéis, Nárnia e Harry Potter. A função da fantasia mitopoética, na visão de Tolkien, seria, primeiro ponto, a negação da alegoria. Quando o autor de fantasia mitopoética está escrevendo sua obra, ele está escrevendo a obra com um propósito literário e artístico, que pode ser apropriado para uma terapia de restauração da alma, sã evasão, consolo e formação da imaginação moral. Eu não vou entrar muito nessa discussão de imaginação moral aqui agora, porque eu abordei a temática ano passado na minha conferência do Tolkien. Então, quem tiver interesse em entender um pouco mais a temática, pode assistir o vídeo da conferência, que está na internet, no YouTube, é fácil de achar. Ou então, leiam o meu artigo que está saindo agora, dia 26 de setembro, no primeiro número da revista Mises, que vai ser uma revista organizada pelo MB, dedicada ao estudo de escola austríaca. E eu pego a conferência do ano passado e faço algumas comparações entre a obra de Tolkien e a visão da escola austríaca sobre liberdade, poder, segurança, tempo, ação humana, incerteza, esse tipo de coisa. Então, de certa forma, nós teríamos em Star Wars essa união, por um lado, a ficção científica, por outro, a fantasia mitopoética.
aqui a imaginação moral, que eu falei, que seria a faculdade humana de criar metáforas que explicam a realidade e servem para criar no interior da consciência individual certos valores acerca do próprio homem e da sociedade que o cerca. De certa forma, esse conceito foi desenvolvido por Russell Kirk, a partir de algumas ideias de Edmund Burke, C.S. Lewis, Irving Babbitt, T.S. Eliot. Na conferência eu explico isso de forma mais profunda. E nós teremos aqui a chamada Space Opera. Então, esse gênero de Star Wars, que ao mesmo tempo reúne, por um lado, a ficção científica, com as preocupações sobre a tecnologia, a ciência, e, por outro lado, a fantasia mitopoética, esses dois gêneros se reúnem na chamada Space Opera, em obras como Flash Gordon, Buck Rogers e John Carter. Quem não assistiu o filme, eu recomendo, é excelente. Pena que não há previsão da continuação. Os livros são muito bons. Essa trilogia Barsoom, do Burroughs. Quem gosta de ficção científica ou de aventura, é o tipo de literatura que eu recomendo. E tem algumas questões muito interessantes sobre os riscos do poder, e principalmente do poder dos falsos profetas, os manipuladores das consciências, os falsos amigos da ordem, da liberdade, que essas crônicas de Marte, como é o título original, são muito interessantes. Dentro desse gênero Space Opera, nós podemos entender algumas características dessa saga Star Wars. E eu separei aqui para vocês, deixa eu até pegar aqui o computador, porque eu utilizo aqui de algumas citações de entrevistas do George Lucas ou de comentários nos extras que tratam da temática. O primeiro ponto em Star Wars, que é uma coisa diferente de quase todos os demais filmes de ficção científica, é o abandono pela obsessão do futuro. A história é, há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante. Então, eu acho que esse é um ponto que a aventura não é a projeção de um futuro esperado, mas é a narrativa de um mito antigo, assim como ocorre no Círculo Arturiano, na Odisseia. Ele está recuperando esse aspecto da fantasia mitopoética, porque geralmente a ficção científica joga o homem para uma perspectiva de futuro. A fantasia mitopoética, ela chama o homem a um passado mítico, um passado que não existiu. O segundo aspecto é a recuperação da imagem do herói. E George Lucas, numa entrevista, diz: todos podem escolher entre ser um herói ou não, todos os dias de sua vida. Você pode ajudar alguém a ter compaixão, tratar todos com dignidade, ou não. De uma forma você pode ser o herói, ou de outra você é parte do problema. A coisa não precisa ser tão grandiosa. Você não precisa entrar numa luta de sabres de luz ou viajar em espaçonaves para se tornar um herói. São as pequenas coisas que acontecem na sua vida que realmente importam. Outro aspecto interessante é essa ideia de mais fantasia e menos ciência. E aí eu tenho aqui o exemplo do Edgar Rice Burroughs, que é citado na entrevista dele para Rolling Stone em 37, em que ele diz: toda aquela ponta de fantasia que existia antes de a ciência se prepujar, nos anos 50, é o que ele busca recuperar em Star Wars. Diz George Lucas: uma vez que a bomba atômica chegou, todo mundo se interessou por monstros e pela ciência, e com o que aconteceria com isso e com aquilo. Acho que a ficção especulativa é muito válida, mas que esqueceram dos contos de fada, dos dragões e de Tolkien. Então, de certa forma, ele está tendo como paradigma na criação de Star Wars
Não aquela ideia como, por exemplo, o Godzilla, o monstro que é o lagartinho que pela radiação nuclear fica gigante, destrói Tóquio. Ele não quer isso. Ele quer um modelo de ficção mais de entretenimento, como ocorre com o Burroughs ou com Tolkien. Outro aspecto interessante é a ênfase que há uma objetividade do mal e que o mal ele é fruto das escolhas pessoais. A liberdade ela é a pré-condição da vida moral. O indivíduo ele é dono do livre-arbítrio, ele pode escolher entre fazer o certo e o errado, e o que transforma o vilão em um vilão são as escolhas erradas que ele faz diante da realidade. Então, nessa relação, como defende a escola austríaca, e que o professor Biratan sempre enfatiza, em que nós temos a ação humana pautada em atos de escolhas no tempo, diante de uma incerteza, porque toda escolha nossa é incerta. Nós não temos o controle da realidade, mas nós temos que julgar o que vai acontecer no futuro. Então, essa relação entre ação, tempo, conhecimento, em que o homem é livre de tomar caminhos distintos, ele não é guiado por forças de um destino, que se ele escolher, aqui não é o mito de Édipo, que se eu escolho um caminho, necessariamente vai acontecer o que está previsto. Então, Lyell recebe o auspício de que o filho dele vai o matar. Então ele vai e bane o filho. Só que por ter feito isso, acaba o filho vindo e o matando. Não é isso. Existe uma liberdade na ação do indivíduo. E essas escolhas geram consequências. E é essas escolhas que vão fazer uma personagem se tornar má ou boa. E só um ponto aqui antes, é interessante que muitas personagens na ficção científica tendem a defender uma neutralidade diante da realidade, um partido. Eu não vou seguir nem isso, é um pouco a ideia da primeira diretriz no Star Trek. E, de certa forma, toda a aventura se desenvolve em até que ponto aquele comandante daquela nave vai interferir ou não vai interferir, até que ponto ele pode se manter com essa neutralidade ou, como ele é parte da realidade, ele precisa agir. Existe um caráter pedagógico da narrativa explícito. O George Lucas, numa entrevista de 2006, diz que ele acredita na ideia de que todos nós ensinamos, e ensinamos todos os dias de nossa vida, e que esse ensino ele não se dá apenas nessa maneira formal, mas ele se dá pela literatura, pelo cinema, pelos exemplos que nós damos. Então, ele diz que como ele tem esse megafone, que é o cinema, que pode chegar a outras pessoas, o que ele diz é importante, ele está ensinando alguém, e por isso ele tem o cuidado em medir bem o que ele está falando. Então, existe um caráter pedagógico. Existe uma preocupação pela busca de certos valores de tradição. Diz George Lucas: quando eu fiz Guerra nas Estrelas, conscientemente eu comecei a recriar mitos e os temas mitológicos clássicos. E eu queria usar esses temas para falar sobre assuntos que existem hoje em dia. Então ele volta aos gregos, ao círculo arturiano, aos grandes autores modernos e a outras tradições culturais, para, usando essa tradição literária anterior, recontar essas histórias num outro ambiente, num ambiente que possa encantar as pessoas de hoje, tal como a Odisseia encantava uma criança grega 2.500 anos atrás.
existe uma questão da universalidade da mensagem. Ele diz que quando ele faz isso, essas obras, ele procura levar a obra para diferentes culturas. Então, porque existem anseios universais. O anseio por liberdade, por exemplo, é um anseio universal. O herói salvando a donzela é um anseio universal. Então, ele procura buscar isso. Essa é a ideia da busca da felicidade mútua. Então, é uma ideia muito importante, até se nós pegarmos, por exemplo, a própria noção de sociedade de autores como Mises, Hayek, Hofbauer, que entende que o ponto central do mercado é a cooperação. O mercado não funciona sem cooperação. E eu tenho que, muitas vezes, reduzir o meu ego para, numa negociação, conseguir atingir a finalidade. Então, há essa busca de felicidade mútua. E qualquer relação, num sentido praxeológico, ela vai buscar essa felicidade mútua. Uma transação comercial só vai acontecer se as duas partes acharem que estão lucrando. Então, há essa necessidade. A importância do mito é algo que é enfatizado muito na série. Toda essa relação inicial entre Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi lembra muito Arthur e Merlin. E nós temos, finalmente, a questão da narratologia de Star Wars, que é pautada na narratologia do monomito, do Joseph Campbell, o autor de O Herói de Mil Faces, que é influenciado por vários outros autores, em que ele defende que existe, primeiro, um mundo comum. O herói tem uma existência medíocre quando começa a aventura. Ele é chamado à aventura. Ele recusa esse chamado por medo, ou ele retarda a ida. Então, no caso do Luke, eram os tios, Anakin, a mãe. Existe esse auxílio sobrenatural, que é o mestre. É a pessoa que vai guiar na jornada, ensina algum conhecimento. Ele passa pelo primeiro limiar, ele abandona o mundo comum que ele vivia e entra num mundo amplo. Ele chega no momento que é chamado o ventre da baleia, que é onde se desenvolve a grande aventura. Ele encontra os seus aliados, ele enfrenta os seus inimigos e ele começa a conhecer as regras de como esse mundo especial funciona. Se nós aplicarmos isso com Bilbo, Frodo, Arthur, os heróis de Nárnia, Harry Potter, existe algo comum nessa narratologia do monomitos da pelo Campbell, nessas histórias. Ele encontra o caminho do sucesso, de provas, e ele recebe as primeiras gratificações por isso, só que ele é de novo testado nessas provas, ele tem um novo enfrentamento, para finalmente passa pela morte, a descida aos infernos, como é chamada nessa narratologia, e a ressurreição, para finalmente ele encerrar o ciclo, retornando ao mundo natural, levando um conhecimento que ele adquire nessa jornada. E Star Wars, nesse ponto, quando nós colocamos os 6 filmes em conjunto, nós temos a saga de Anakin Skywalker. Tanto que é o que George Lucas dizia, essa trilogia inicial seria a tragédia de Anakin Skywalker. E que ensina algumas coisas. Primeiro, a existência do mal é real. Essa é a primeira grande mensagem dos 6 filmes. A segunda é que o mal age no mundo. Muitas vezes o mal está oculto. E aí eu lembro de uma passagem muito interessante, voltando aqui ao rei Arthur, quando todos os cavaleiros estão em Camelot, celebrando, e um deles pergunta: sim, conseguimos a paz, tudo está bom, mas onde se encontra o mal? Às vezes o mal ele vai crescer subterraneamente nos momentos que parece ter mais paz. E esse mal é o poder que tende a corromper. O poder está sempre ameaçando a liberdade. Ao discutir a liberdade, nós temos que sempre contrapor liberdade a 2 outros princípios: poder e segurança.
porque é sempre o poder, em nome da segurança, que ameaça a liberdade. E como dizia Bastiat, aqueles que trocam liberdade por segurança não são dignos nem da primeira nem da segunda. Então, esse poder que tende a corromper e esse poder absoluto que corrompe absolutamente, como disse Lord Acton. Então, sempre a tentativa de poder, ela vai levar a um poder absoluto, porque a corrupção do poder, ela tende a ser absoluta. A primeira corrupção é da alma, é do interior. Quando o indivíduo decide controlar o outro, ele se torna o agressor, essa é a primeira corrupção, ela é interna. A consciência é a primeira coisa a ser corrompida. Nós devemos nos corromper por boas causas. Ordem, segurança, amor, paz. Só que toda vez que, em nome de um projeto utópico, de criação de um paraíso terreno, nós tentamos invadir a liberdade do outro, achando que temos os dados completos dessa realidade, a realidade pautada por um tempo dinâmico e por incertezas, como ensina a escola austríaca, nós estamos fazendo a negociata com Mefistófeles, como fez Dr. Fausto, tanto na peça do Marlowe como na obra de Goethe. Então, de certa forma, esses agentes do poder tentam seduzir a nossa consciência com a promessa de que teremos a fórmula mágica para salvar o mundo. A corrupção da alma transforma a pessoa num ser desorientado, quando cedemos ao poder, que é levado a lutar contra os valores que ele defender. Muitas vezes, a causa começa, não, vamos levar a paz naquele lugar. Iniciaremos uma guerra para isso. E começamos a lutar contra os valores que queremos defender, se voltando contra os princípios da tradição e da liberdade. Então, nós negamos as nossas próprias raízes, os próprios valores morais e a liberdade. Nós destruímos a liberdade e não da liberdade. É o que aconteceu com Anakin. Ele queria a paz, ele queria acabar com a guerra. E como ele fez isso? Criando uma ditadura, ampliando a guerra, sendo marionete na mão do imperador. Uma alma desorientada tenta corromper outras pessoas. Então, é a sedução de tentar convencer o outro das ideias errôneas, usando a violência ou a malícia para levar o outro para o mal. Ah, não, é só um impostinho aqui, vai fazer bem. E é interessante que toda a corrupção em Star Wars, a questão simbólica interessante, começa com um bloqueio comercial. A Federação de Comércio, tentando controlar o comércio, impede um planetinha pequeno de fazer o livre comércio, cerca tudo, porque estão com tarifas abaixo das tarifas que a Federação queria, e vai se iniciando uma guerra. De certa forma, a primeira liberdade que nós perdemos, Star Wars mostra isso, é a liberdade econômica. Em nome da liberdade econômica, se ampliou os poderes de um indivíduo, ampliou o papel da República, o Senado foi crescendo, 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 até que, por fim, o chanceler virou imperador. A história romana, a Revolução Francesa, mostra isso. A Revolução Americana, muitas vezes, na mesma liberdade, nós ampliamos o poder que ameaça a liberdade. O mal deve ser combatido com os valores e meios adequados, mas sem perder a dimensão do princípio da verdade e da caridade, pois o que está em jogo é salvar a alma do adversário decaído. Na nossa luta pela liberdade, nós não temos que eliminar os inimigos da liberdade. Nós temos que os converter, torná-los também em heróis da liberdade.
Então, o nosso discurso tem que ser muito equilibrado nesse sentido. Então, nós temos aqui as lições da saga de Star Wars para o movimento da liberdade. A primeira é: a busca pelo poder é o caminho para a corrupção e o maior inimigo da liberdade. Não devemos lutar... Deixa eu só... Um minutinho. Não devemos lutar usando as mesmas armas de nossos adversários, principalmente a lógica da política e do conflito. Não adianta, é o tipo de coisa que só vai criar resistência. Eu não posso ofender o meu adversário, eu tenho que convencê-lo com ideias, com testemunho. Nunca se pode sacrificar a liberdade pela segurança, pois ambas serão tomadas pelo poder. Ah, não, eu vou abrir mão da liberdade um pouquinho aqui para ter segurança. Não vai. Você vai perder a tua segurança. Você vai se tornar um escravo do poder. Não devemos seguir os mestres que oferecem respostas para todos os problemas. Um dos pontos chaves do ensinamento da Escola Austríaca de Economia, e por isso, minha visão, a principal escola de defesa da liberdade, é a incerteza. Se me perguntarem, o que podemos fazer? Eu não sei. Nós temos que ter humildade intelectual de dizer, olha, eu não tenho a solução para esse problema. Na falta de solução, vamos não interferir, vamos apostar na liberdade. A aposta na liberdade é uma aposta na humildade, no reconhecimento de nossas próprias falhas. É acreditar no outro, é deixar o outro viver. É preciso combater os inimigos ou falsos amigos da liberdade com habilidade, coragem e determinação. Porque muitas vezes os falsos amigos são piores que os inimigos. Eu costumo dizer, as pessoas que discordam de mim são meus adversários. Meus inimigos é o cara que está na mesma trincheira, fazendo besteira e destruindo a causa. E aí a importância de sabermos também criticar aqueles que estão do nosso lado. Falar, olha, você está errado. É muito mais importante criticar os erros dos nossos do que criticar o erro do adversário. Hoje nós temos que convencer. Mas temos que ter prudência, temperança, sabedoria e humildade nessa luta pela liberdade. Sem perder a esperança, a caridade e a alegria, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas batalhas. Eu acho que a saga de Star Wars ela pode fornecer as metáforas para isso em nossa luta. Que a força esteja com vocês. Dando continuidade a essa nossa reunião aqui da Aliança Rebelde, perguntas.